Bom, acabou o momento de relaxar, vamos pro Q&A. Pessoal, como vocês puderam ver aí na introdução do vídeo, eu usei o desejo da Encantus para fazer aquele latte. E eu vou te dar um conselho, uma dica da semana. Cara, pelo menos uma vez na vida, compre o desejo e use no expresso. No expresso com bebidas com leite. No expresso ele fica ainda melhor. É um café sensacional que me surpreendeu. Eu já sabia que ele era legal nos coados, mas no expresso ele me surpreendeu bastante. E com bebidas com leite ele também fica sensacional. A Encantus só torra sob demanda, isso significa que vai chegar com torra nova. E ainda tem um cupom no Subarista 10, que ainda dá 10% de desconto. Tem as promoções de frete grátis também, que são bem legais, podem te fazer economizar ainda mais, somadas com o cupom. Cara, pegue o desejo e use no expresso. É muito bom. Mas vamos para os comentários. Luiz, parabéns pelo canal. Já me vicei e gastei todas as minhas economias em equipamentos e acessórios. Estou tunando uma DeLonghi EC220 e já consegui bons cafés com cremas incríveis. Em relação às cafeteiras EOS, não se trata da mesma máquina da DeLonghi. É uma boa máquina, tem regulagem de temperatura da extração e 3 opções de dureza da água. Eu comprei uma recentemente, mas devolvi pelo fato do suporte onde encaixa o porta-filtro ser de plástico. Coloquei uma moagem mais fina e não suportou a pressão, vazou muito. Não posso afirmar que seja um problema recorrente, mas aconteceu comigo e por isso devolvi. Então tem um relato de uma pessoa que comprou aquela máquina EOS. Obrigado pelo relato, cara. Thales, tem alguns equipamentos de café bem simples, porém já fazem a maior diferença na extração do café. O único problema é o moedor. Comprei um daqueles genéricos de inox, porque eu realmente não estou com condições de gastar R$300 no moedor, mas acontece que o moedor não tem regulagem de moe. Ele simplesmente moe mais fino possível, fica parecido com os cafés de mercado. Você poderia fazer algum vídeo ensinando a regular outros pontos para casar com a moagem fina e fazer um café com menos amargor? Beijos, você é demais. Pô, valeu mesmo, cara. Obrigado aí pelo apoio. Esse moedor de inox, eu já fiz vídeo sobre ele no passado, e se eu não me engano ele tem regulagem sim, ele não tem uma regulagem de clique, né, como esses moedores mais caros, mas ele tem uma regulagem de rosca, é como se fosse um parafuso. Confira se tem no teu, mas caso ele realmente não tenha, o caminho seria diminuir a temperatura, seria diminuir o tempo de infusão ou de extração, colocar menos despejos, tentar fazer a extração, se fosse um método que você não tem controle do tempo, né, como uma prensa francesa, uma Aeropress, por exemplo, um V60, um Melita, seria fazer um despejo único para passar o mais rápido possível, um despejo mais bruto, enfim. Esse seria o caminho, mas eu acho que ele tem regulagem sim. Ferrete, Thales, parabéns pelo excelente conteúdo. Consegui melhorar bastante minhas extrações com seus vídeos. Aproveitei que minha antiga Mondial C08 deu problema e fui atrás de um dos setups custo-benefício que você sugeriu. Então, além da Philco 15 bar e filtro despressurizado, encomendei um King Grinder K1, deixando assim meu velho Krups de lado, já há quase 10 anos trabalhando diariamente. Caraca, esse aí durou. Legal saber que ele é tão durável assim. O K1 chegou ontem e justamente hoje vejo o Q&A 36 já respondendo minha dúvida sobre o clique zero do moedor para iniciar o ajuste. Alguma dica para uma boa extração com torra clara nesse setup? Cara, eu fiz a extração do café com o King Grinder K1, né, na introdução do vídeo, de propósito para esse comentário, para ter uma regulagem, né. O meu aqui eu coloquei no clique 39, e o desejo é uma torra, não é uma torra clara assim, mas é uma torra um pouquinho mais voltada pro coado, no meu ver. Então, assim, talvez algo entre o 39 e 38 seja uma coisa interessante. Eu percebo que torras claras demandam moagens mais finas, então fique ligado nisso. E eu percebo também, num geral, falando assim, generalizando pra caramba, tá? Que torras mais claras aguentam tempos maiores de extração. Então não se prenda a extrair um expresso em 25 segundos. Tente tempos como 30 segundos, 35 até 40. Pode te ajudar. O Walter fez uma recomendação interessante. Ele falou o seguinte: fala, Thales, nos fala um pouco sobre a pontuação dos cafés especiais. Quem define a pontuação? Existe algum órgão que fiscaliza ou cada produtor contrata seu Q-Grader? Pode ser um Q-Grader particular ou tem que ser de uma instituição regulamentada?
Cara, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Você me deu uma ideia de chamar o Felipe Bruzi, que acabou de se... Acabou, né? Acho que no início do ano passado, agora a minha memória falhou um pouquinho, mas eu acredito que no início do ano ele se formou como Q-Grader pela Academia do Café, muito legal. E ele é o dono da Torrefação Pandora e o dono do Beco do Café. O Beco do Café e a Torrefação Pandora, entre aspas, são a mesma coisa aqui do Rio de Janeiro. Cara, ele poderia responder diversas dúvidas que eu mesmo tenho. Mas uma questão aí do Q-Grader, se eu não me engano, é um Q-Grader particular, não é de nenhuma instituição específica. Se eu não me engano, tá? E a questão da pontuação, até tem gente que não liga tanto para pontuação, porque ela é feita geralmente antes da torra do café, da torra do café torrado pela torrefação. Exemplo, a Encantos comprou um café na Karma Coffee que, sei lá, tem a pontuação de 85 pontos. Só que, a depender da torra que a Encantos fizer, pode aumentar ou diminuir a pontuação. Entendeu? Então, se eu não me engano, é por esse caminho. Então, por isso tem muita gente que, não liga tanto para a pontuação do café, porque geralmente a pontuação é dada antes da torrefação fazer a torra. Enfim, é meio que por aí. Mas eu vou chamar... Cara, eu gostei muito da ideia de chamar uma pessoa mais capacitada do que eu, que tenha certeza no que fala, em relação a esse mundo das pontuações, mundo dos Q-Graders. Lorenzo, Thales, estava sem filtro de V60 esses dias e fui de Melitão clássico essa semana. Cheguei à conclusão de que qualquer filtro de papel é melhor do que o próprio da Melita, caraca. O Iguaçu fez um café mais gostoso. Vi no canal do Lucas Barista alguém comentando que o da Três Corações é melhor também. Até alguém já comentou isso aqui no canal. Eu tô até para testar esse filtro, assim, eu quero achar. Já pensou em fazer um vídeo estilo James Hoffman comparando as opções do mercado brasileiro para ver se faz muita diferença? Esse vídeo é um vídeo bacana pra caramba. Eu geralmente compro Melita porque eu compro o filtro Melita no mercado mesmo e no mercado aqui perto de casa, que é o Mundial. Eu faço compras no Mundial aqui no Rio de Janeiro. Geralmente tem um Melita. Tem um Melita e mais um. Esse outro mais um eu nunca comprei. Mas, cara, tu me deu uma ideia aí de comprar alguns filtros pela internet, fazer um comparativo, tipo um ranking. Gostei. Fala, Thales, alguma esperança de rolar um review / comparativo do King Grinder K3? Só falta ele para completar o review da família King Grinder. E por coincidência, é o meu. Na teoria, ele é igual ao K2, só que com uma mod de titânio. Será que tem diferença no sensorial? Ou na quantidade de fines e boulders? Ou é só pela durabilidade mesmo? Um abraço. Abração, cara. Assim... Pelo que eu falei com a própria King Grinder, tá? Eles me enviaram esses monitores, enfim. Eu fiz exatamente essa pergunta. Qual que é a diferença do K3 para os outros moedores? Do K3 e do K5? E eles falaram que o K3 é exatamente o K4 sem o ajuste externo. E o K5 é exatamente o K6 sem o ajuste externo. Nessa semana mesmo, saiu o vídeo de comparativo do K4 com o Bravito e tem o review do K4. Então, eu acho que esses vídeos podem responder às suas curiosidades acerca do K3 em relação a sensorial. A diferença é que não tem um ajuste externo. E eu, sinceramente, acho que até um moedor canibaliza o outro, né? Não sei porque eles fazem dois moedores iguais, só tirando ajuste. A diferença de preço não é nem tão grande, se eu não me engano. Mas, enfim... Thales, ainda vai ter review daqueles moedores que você pegou emprestado? Eu tava querendo ver o do Time More X. Vai ter sim, com certeza. Tá atrasado, desculpa. Nesse final de ano teve viagem, teve diversas coisas. Vieram amigos, por exemplo, o Regis que veio de São Paulo para gravar. Então eu sempre dei prioridade para isso, porque é uma coisa limitada, né? O cara não é daqui do Rio, enfim. As coisas foram corridas nesse fim de ano. Mas vai ter esses vídeos sim, com certeza. Rod fez uma pergunta interessante. Fala, Thales, parabéns pelo canal. Obrigado. Cara, você sabe se é possível converter um King Grinder K6 em um K4 e vice-versa, trocando apenas as MOS e talvez alguma outra peça interna? Abraços. Abraços. Eu acho que é assim, no achismo. Eu nunca fiz isso, nunca tentei fazer isso. Mas no achismo é assim, porque o corpo é exatamente o mesmo. Assim, as MOS são do mesmo tamanho, né? Que nem, por exemplo, o K1 tem o mesmo corpo do como é que é o nome? Do K2, mas a lâmina é maior, entendeu? Se eu não me engano, esse espaço aqui do K2 tem um corte maior.
Eu acho que é possível sim. O Jonatas perguntou sobre a minha chaleira Brewista, se eu tenho aquela minha chaleira que deu problema, né? E ele falou que pode ser os capacitores que com o tempo perdem a potência, perdem a efetividade de fato. Cara, eu ainda tenho aquela Brewista, eu tentei consertá-la aqui numa loja, se eu não me engano isso até apareceu num vlog, se eu não me engano. Numa loja aqui perto de casa, que conserta eletrodomésticos, só que os caras falaram que não tinha peça necessária. Eles não me informaram se era o capacitor ou não, mas possivelmente é. Eu ainda tenho a esperança de consertar essa chaleira. A chaleira em si tá boa. Não é à toa que eu boto nessa base, ela funciona perfeitamente. O problema tá na base, infelizmente. O Gabi deu uma explicação interessante para aquela questão da variação em balanças no geral, né? Toda balança tem. Balanço de precisão tem. Aqui, olha. Tem o mesmo efeito de perda de massa na Black Mirror, mas creio ser devido à evaporação de parte da água ao ser despejado juntamente com o CO2 liberado pelo café em fase de bloom. É esperado que existam pequenas variações no peso durante a extração, justamente por gases sendo desprendidos, incluindo a água em si no estado gasoso. Algumas outras pessoas comentaram a mesma coisa, então tá aí uma boa explicação. O Dr. Takeo, ele pediu uma recomendação de upgrade. O setup dele é o seguinte, ele tem uma ARAM, ele tem um Time Morse 2 e tem aquela chaleira da Labravia, que é uma chaleira que ela só ferve a água, né? Você aciona ela vai esquentar até ferver, mas ela tem um termômetro que te dá um controle maior da temperatura. Em relação à chaleira, não vejo problema nenhum você usar ela com a ARAM, ela tem até um termômetro para te dar uma referência da temperatura, ótimo, mas a questão toda está no seu moedor. O Time Morse 2, ele não é o ideal para uma extração de expresso, ele é limitado nesse sentido. Então, como upgrade, eu recomendaria, sei lá, o King Grinder K2, se você estiver mais na região do custo-benefício, King Grinder K2 ou K1, se puder gastar um pouquinho mais, o K4 ou K6. Se você puder gastar um pouquinho mais e quer acessórios mais interessantes, um acabamento um pouquinho melhor, um Zepresso J-Max, um Zepresso K+, eu iria por aí. Ou se você ainda puder gastar ainda mais, que no M47, Bravito, e ter acabamentos ainda melhores, de construções ainda melhores. Eu acho que é por aí. A chave para o seu upgrade está no moedor. Eric, oi, obrigado por todas as dicas e parabéns. Pergunta, a Brewista Artisan tem a função de voltar a aquecer automaticamente quando retorna à base ou é preciso apertar um botão para aquecer? Sabe dizer se, em geral, os compradores desse equipamento têm sido taxados quando compram pelo AliExpress? Cara, a chaleira infelizmente não tem essa função automática como a Fellow tem. Então toda vez que eu boto na base eu aperto o botãozinho ali para ela voltar a manter a temperatura. Em relação a ser taxado em compras do AliExpress com essa chaleira, eu não fui. Eu comprei minha no AliExpress, essa preta que eu uso. Não foi taxado. O meu amigo Leonardo, do Mind the Headphone, comprou a mesma chaleira, também não foi taxado. Eu comprei a Time More, a chaleira da Time More, também não fui taxado. Eu não posso te afirmar que você não vai ser taxado, mas pela minha experiência e pela experiência do Leonardo, nós não fomos taxados, então talvez possa ser um bom sinal. O Pedro perguntou o seguinte, se nos filtros não pressurizados, se eles aguentam moagens mais finas do que os filtros pressurizados, porque ele testou uma moagem mais fina e não passou. Aguentam sim, nesse sentido eles são mais versáteis. O filtro pressurizado, ele tem um buraco muito pequenininho, então se você colocar uma moagem fina, ele facilmente vai entupir. O não pressurizado não acontece isso com tanta facilidade. É óbvio, se você colocar uma moagem muito fina, não vai sair nada, mas isso até numa máquina profissional acontece, tá? Mas o filtro não pressurizado é sim mais versátil. O Dan Vélez falou o seguinte, que ele tem uma receita de 200 ml que fica muito boa no paladar dele, mas quando ele coloca mais volume, quando ele muda essa receita para ter mais volume, como 300, 400 ml, o café amarga. Sabe me dizer o porquê? É a pergunta dele. Cara, o porquê disso é porque a sua receita está otimizada para 200 ml. Você teria que fazer alguns pequenos ajustes em 300 e 400 ml. E até a próxima pergunta do Túlio, ele complementa a sua pergunta, né? Ele comenta o seguinte, existe alguma orientação para fazer café em maior quantidade, tipo garrafa de 1 litro para receber visitas em casa? E sim, tem sim. Eu tenho usado bastante a Chemex, né, agora que eu comprei, e essa Chemex, nesse fim de semana eu recebi 8 pessoas em casa, 4
Teve um dia que eu recebi 5 pessoas, 9 pessoas, né? 5 pessoas num dia e 4 no outro. E eu fiz bastante café com a Chemex. E eu percebi que métodos grandes facilitam a extração de maiores volumes de café. Então, se você, sei lá, tentar fazer um litro de café com um raro, um V60-01, vai dar ruim. Porque você vai ter que fazer vários despejos, porque o filtro não vai aguentar, e esses vários despejos vão aumentar o tempo de extração, vão amargar o café. Possivelmente vai amargar o café, né? Num método como a Chemex, que cabe café pra caramba, cara, dá pra fazer, sei lá, 700 ml de café fácil ali, isso ajuda bastante, porque você consegue fazer tudo num despejo só, ou em 2 despejos. E uma outra coisa que eu reparei é que você não precisa se prender a meio que assim, a minha receita com 200 ml de café passa em 3 minutos, então uma receita de 1 litro vai ter que passar, sei lá, em 7 minutos, 8 minutos. Não é bem assim, eu reparei que não é bem assim. Eu fiz uma extração, sei lá, de uns 600 ml de café, né? E, cara, em 3 minutos ficou show de bola, entendeu? Então, meio que o tempo é meio que relativo quando o volume aumenta. Foi o que eu percebi. Então, minha dica, se você, sei lá, tem um Melita 102, tente comprar no mercado um Melita 104, um Melita grandão, e fazer, não se preocupando tanto com o tempo, que eu acho que é por aí. Mas eu posso vir a fazer, sei lá, eu posso até fazer um vídeo, comprar um Melita no mercado e tentar fazer uma receita de 1 litro. Acho que vai ser um vídeo interessante. Tá aí anotado. O Felipe comentou o seguinte: tem um King Grinder K1 e só consegui dormir tranquilo quando alinhei o Clique Zero. Cara, eu percebo que tem gente que tem um toque com isso, com o Clique Zero. Eu realmente não ligo, porque pra mim o Clique vai ser só uma referência. Então se meu zero for no 3... é legal também, mas tem uma galera que não dorme tranquilo, como o Felipe, antes de alinhar o Clique Zero. Eu acho isso engraçado. Opa, Thales, comprei um Oster Cappuccino e percebi que a saída de água não sai uniforme nos furos, inclusive espirra no centro onde tem um parafuso. Tem alguma maneira de mudar isso? Cara, tem. Não, assim, não é que tem, né? O que pode talvez ajudar, né, seria você tirar desparafusar o chuveiro da máquina, fazer uma limpeza ali e recolocar. Talvez isso ajude, talvez, mas pode ser um problema do chuveiro da máquina, né? Pode ser que alguns furos dele estejam meio entrevados, não estejam com uma precisão legal no furo e cause esses espirros. Podem ter furos entupidos, enfim. Não sei se vai ser a coisa mais simples do mundo, mas tente fazer uma limpeza, desparafusar, colocar de volta, para ver se ajuda. O Vlad comentou o seguinte: você acha que o modelo de xícara que você bebe influencia no sabor do café? Cara, eu acho que influencia na percepção. Até comentaram aí o que eu ia falar no seu comentário. No próprio Coffee Lab, eu tive lá alguns meses atrás, e eles servem o ritual, que é bem famoso, né? Que é o mesmo café, um expresso numa xícara de expresso e um expresso numa xícara mais aberta, né? Como se fosse uma xícara de cappuccino. E a percepção muda assim. Sim, o formato da xícara pode mudar na percepção. É uma coisa assim que muda da água para o vinho? Não, mas muda, no meu ver, perceptivelmente. E o Leonardo perguntou o seguinte: fala, Thales, me diz qual equipamento você usa para gravar seus vídeos. Boa pergunta. Olha, em alguns vlogs eu uso como câmera de apoio, não é a principal, a câmera de apoio, a Sony ZV-1, que é uma câmera muito pequenininha, muito maneirinha, gosto dela pra caramba. E como setup principal, olha, vou até usar a Sony ZV-1 agora. Eu uso a Canon R6 e, por incrível que pareça, hoje eu decidi usar a Canon EF 50mm f1.4 como lente, por isso que o fundo está mais desfocado, está em 1.8 a lente, mas assim, é Canon R6 e 50mm f1.4, mas em 90% do tempo eu uso essa lente aqui, que eu acho sensacional, que é a Canon RF 1535. Nossa, eu sonhava com essa lente desde que ela lançou. Vi o vídeo do Peter McKinnon quando ela lançou e, cara, graças a Deus eu consegui, foi uma vitória incrível. Essa lente é sensacional, RF 1535 f1.8. Eu uso alguns filtros, né, da Freewell, gosto muito da Freewell, é o Mishi 1/8, ND 64, eu quero 32 também. Uso às vezes o Blue Streak, que dá aquele efeito anamórfico. Como iluminação, eu uso algumas coisinhas. Vou mostrar aqui.
Vamos passar aqui para esse microfone da câmera. Eu uso, olha só, Amaranth 200D como iluminação principal e um softbox de 1 metro por 1 metro. Vira e mexe eu uso esse rebatedor aqui para deixar meu rosto mais escurinho do outro lado. Como microfone eu uso o Sennheiser MKI 400. Tenho gostado desse microfone. Eu estou usando aqui até como boom. E como outra luz eu uso esse Attack 1000, que é uma luz que, assim, foi o meu primeiro LED, mas eu tenho... Mas assim, foi o meu primeiro LED, mas eu tenho muita vontade de trocar por um outro Amaranth. Eu quero comprar o Amaranth 200X. Mas basicamente é isso que eu uso. Em 90% do tempo, 90% das cenas do canal atualmente são Canon R6 e RF 1575. E é isso. Mas é isso, galera. Fechamos esse Q&A por aqui. Não se esqueça de comentar nesse vídeo para ter a chance de aparecer no próximo Q&A. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal também, porque somente tem até 45% as chances de você acertar uma grande quantidade, uma receita de grande volume de café de primeira. Isso é comprovado cientificamente. E um beijo para vocês. E só uma curiosidade, eu tive que regravar esse Q&A porque deu um problema, um mau contato no cabo e o áudio ficou horrível. Então, gravei na raça.